Fechada a transcrição, aberto o bate-papo, tirado lá as coisinhas que tá estranho. É verdade. A temperatura hoje ainda tá boa, mas tá ventando também, né? Eu acho que foi ontem que eu falei com você. Foi na sexta, né, que eu tava falando. Sexta, falando com vocês. Pô, tava ventando muito gelado à tarde. Tava sol, quente. Aí o lerdão tira a blusa, vai andar por aí. Quando tá andando, começa a esfriar, ventar gelado. E aí, bem feito, fica doente de novo. Criança não pode tomar vento gelado, né? Tinha uma senhorinha perto de casa que falava vento mar. É, filho, isso aí é vento mar. Faz mar. Aí eu lembro disso. Bora fazer agora uma intercalação. A gente já fez a concatenação, agora vamos fazer a intercalação. A intercalação é interessante porque o que acontece? A gente vai fazer assim. Eu tenho agora um vetor de 4 elementos, outro vetor de 4 elementos. Concatenar é colocar um após o outro. Intercalar é fazer isso daqui. Então, eu vou pegar a primeira posição de cada um deles, colocar a segunda posição de cada um deles, terceira e a última, e aí junta dessa forma. Fica ocorrência de um de cada um, né? Aí fica dessa forma daqui. Ele é bem legal para a gente montar e ele dá algumas dores de cabeça, algumas dificuldades. Vamos fazer em cima disso daqui essa ideia, vamos montar e vamos ver o que a gente consegue fazer e trabalhando essa intercalação. Vou dar um arquivo salvar como, agora a gente não está mais trabalhando com concatenação, agora é intercalação de vetores de mesmo tamanhos. Vetores mesmo tamanhos. Com dados primitivos. Então, mesmos tamanhos. Vetores de mesmo tamanho primitivos. Vou salvar aqui dentro da nossa segunda pastinha intercalação. Salvo aqui dentro. Mudo o nome. Já era. Vamos começar a brincadeira. A gente tinha um valor aqui que era o 8.3. E a gente teria que ter como resposta o seguinte. Ele vai pegar o primeiro elemento, o primeiro vetor, coloca aqui. O primeiro elemento do segundo vetor, coloca aqui. O segundo elemento do primeiro, coloca aqui. O segundo elemento do segundo. O terceiro elemento do terceiro. E depois, o terceiro elemento do segundo. Essa seria a ideia de intercalar, né? De misturar, de embaralhar. Vamos desenhar isso daqui para a gente entender melhor o processo. Eu tenho esses dados daqui. E eu tenho esses dados daqui. Vamos dar nomes às suas posições, né? Essa daqui, vamos chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B. Esse daqui é o índice 0, índice 1, índice 2. Esse cara aqui, índice 0, índice 1 e índice 2. Beleza. Nós já sabemos que A no índice 0 é isso daqui, A no índice 1 é isso, A no índice 2 é isso, B no índice 0, B no índice 1, B no índice 2. Beleza. O que nós temos agora é um vetor C resultante. E esse vetor C resultante, ele vai ter aqui na primeira posição o A no índice 0. O B no índice 0.
E aí depois nós temos aqui o A no índice 1, o B no índice 1, o A no índice 2 e o B no índice 2. É isso daqui que a gente vai ter como resposta. Logo, isso daqui vai resultar em C. E ele vai colocar aqui na posição do A no índice 0, ele vai pegar o 7,5. Na posição do B é o 3,0. Depois o 10. Depois o 5,5. Depois o 6. Por último, o 8,3. E a fala que vem é: que mágica que eu posso fazer para isso daqui ocorrer? É essa a grande sacada. Tem várias formas da gente desenvolver isso. Quando os tamanhos são iguais, facilita a vida de uma forma absurda. Por quê? Porque eu posso pegar esse, pegar esse, pegar esse, pegar esse, pegar esse, pegar esse e gravando dessa forma. Funciona muito bem. Então a gente pode montar agora essa brincadeira. Concatena, intercala. Vai mudar o nome aqui para intercala. Deixa eu apagar os comentários. Depois a gente coloca de novo os valorzinhos para a gente ver o que aconteceu. Vou deixar aqui sem nada. O intercala vai funcionar então o seguinte: vou precisar realmente criar um vetor com a soma dos dois. A gente já sabe que isso aqui é melhor e é uma prática boa, porque aí a gente não tem perigo de dar aquele erro de tamanho. Então já matou a pau. Esse cara é ótimo fazer desse jeito. Criamos lá o nosso notas. Aí a pergunta é: você vai iterar o vetor resultante ou você vai iterar os vetores filhos? Gosto do freguês, literalmente. Vou fazer um primeiro passo pela primeira coisa que eu falei. Vou iterar o vetor aqui dos resultantes, né, das notas resultantes. Eu vou precisar, então, fazer algo assim, ó, que eu acho que foi o que o Áureo tinha feito no primeiro exemplo, quando ele falou. A gente tem as notas de um e as notas do outro. Só que o que acontece aqui? A gente tem que entender que nesse processo que a gente vai fazer, cada vez que eu pegar aqui, ó, a posição 0, ele vai pegar a posição 0 desse, colocar na posição 0 desse. Ok. Se você for olhar, realmente é isso, ó. Aqui é a posição de índice 0. Mas quando ele for fazer o B, a posição que ele vai colocar é de índice 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o 4. E aqui é o 5. E olha só, não tem uma relação direta disso daqui. Eu iterando esse cara, eu não tenho alguém que controla isso. E aí é que está o nosso desafio. Como que eu posso mexer nesse cara daqui, esse cara aqui, sendo que ele não pode estar ligado aqui? Beleza. Simples. Cria uma segunda variável. Você pode declarar aqui uma segunda variável. Por exemplo, posição igual a 0. Vocês sabiam que dava para fazer isso no for? Dá para declarar duas variáveis? Dá. Olha que legal. Comecei aqui com posição igual a 0. Posição igual a 0. Posição igual a 0. Vai pegar a mesma, vai jogar para cá. Só que quando eu fizer isso, eu tenho que falar que a minha posição atual, ela foi incrementada. Eu vou tirar esse incremento daqui e vou falar também aqui, ó, depois disso, só para ficar bonitinho.
Só que depois que ele incrementou a posição atual aqui e aqui, a posição dos outros vetores também tem que ser incrementada. Quando o tamanho é igual, perfeito. Isso soluciona bem o problema. Então, ó, compilando, joia, rodando. Olha aqui que legal. Vamos ver lá os nossos dados aqui, ó. 7, ele colocou o 7 aqui. 3, ele colocou o 3 aqui. 10, colocou o 10 aqui. 5 foi o próximo. 6 está aqui. 8.3, 8.3. Show, né? É perfeito. É muito legal. Dá para fazer desse jeito. Então, essa é uma das formas da gente fazer a intercalação. Então, uma das maneiras de fazer a intercalação é fazendo dessa forma daí. Outra maneira seria você fazer, por exemplo, o deslocamento, né? Deslocar na hora que você for gravar, se você tiver, por exemplo, iterando o vetor menor, os vetores menores, você pode fazer esse deslocamento de 2 em 2. Também é possível. Só que aí, quando você vai jogar na posição do primeiro, você vai fazendo o deslocamento sempre de 2 em 2. Eu gosto muito dessa jogada também. É boa, mas não sei quão boa é, né? Dá para a gente ver que vai dar alguns trabalhos. Por exemplo, vou salvar esse cara aqui com uma versão diferente, só para a gente ver, né? Arquivo, salvar como, versão 2. Fazendo agora a versão 2. Olha só o que acontece agora. Uma outra possibilidade. Tô mostrando possibilidades. Não quer dizer que seja a melhor forma ou que seja, né, a pior forma de fazer. Estou mostrando possibilidades de você fazer diferente, né? Então, eu pessoalmente acho essa primeira forma que a gente viu a forma mais legalzinha de trabalhar. Nesse caso agora, eu poderia fazer com 2 laços separados, iterando o tamanho dos vetores menores, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui da posição atual, não vou usar essa variável agora, atual notas Albertino, atual mais. Também dá para fazer dessa forma. O que acontece? Essa posição de notas, ela vai começar assim. O A vai ficar no 0, mais 2 vai ficar no 2, mais 2 vai ficar no 4, acabou. Então, se você for pensar aqui, ó, 0 mais 2, deu certo. Mas se eu fizer 1 mais 2, vai dar 3. Então, não deu certo. Vamos pensar aqui, ó. Se eu iterar esse cara e somar mais 2, é colocar ele e depois somar mais 2. Vamos ver, né? Tem a possibilidade de fazer isso, né? 0 mais 2. Mais 2 não vai dar. Mas se eu multiplicar, olha só. Se eu multiplicar, eu poderia falar aqui, ó. Esse vezes 2. Recebe essas notas daqui. Aí o que acontece aqui? Como que ficam esses dados dessa forma? Vamos pegar aqui o nosso vetor original, né? Esse cara aqui são as notas do Albertino, que é a primeira que a gente vai fazer. Então vamos pegar aqui as notas do Albertino, só para guardar aqui. Esse cara, ele vai ficar aqui, ó. Vou colocar os comentários aqui embaixo. 0.0, vírgula, espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai pegar esse cara e vai fazer assim. Esse cara é posição 0, esse cara é posição 1, esse cara é posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Beleza? A gente tem aí essa jogadinha boa para montar.
Aí, olha só que bacana. Quando eu for jogar o vetor, que é o notas do Albertino, eu vou colocá-lo aqui. O notas do Albertino, eu estou iterando ele. Então, esse cara aqui que vai passar aqui, ó, nas posições. E eu quero, na verdade, fazer isso daqui, ó. Fazer isso daqui. Colocar ele nessas posições. Então, como resultado, eu vou querer que as seguintes posições estejam preenchidas, né? Essa daqui fique com 7,5. Essa daqui fique com 10. E essa daqui fique com 6. É isso que eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça exatamente isso. Eu estou iterando em cima desses valores, né? Porque a gente está fazendo a iteração em cima do tamanho do menor. O que eu tenho 0 vezes ou mais o que vai dar 0. 0 mais 0 é uma possibilidade. 0 vezes 0 também é uma possibilidade. 0 vezes qualquer coisa é uma possibilidade. Mas esse cara aqui, eu somei mais 1 e deu esse aqui. E esse aqui somou mais 2. Ou seja, eu estou dobrando o tamanho desses caras. Então, 0 vezes 2 deu 0. 1 vezes 2 deu 2. 2 vezes 2 deu 4. Olha lá que belezinha. Fica desse jeito. E eu fico com essas lacunas aqui, né? Com essas posições vazias. Então, essa ideia daqui fica bem legal. Eu vou rodar só desse jeito para a gente ver. Ele tem que ficar com essas posições em 0. Olha lá. Compilou, o que está faltando? Posição. É atual. Eu tirei posição, né? Tem que ser o atual agora. Compilando esse cara, ok, rodando. Olha lá que legal. Ele ficou primeira posição. Opa, olha lá, eu tenho algum erro aqui acontecendo. Vamos ver o que ele está fazendo de errado. Não jogou nas posições certas. Notas do Albertino até tamanho, atual mais. Notas atual. Ah, tô com um incremento aqui. Eita, vamos lá. É óbvio que não ia dar certo, ó. Agora, olha lá. 7,5, pula uma, 10, pula uma, 6. Tá aí uma possibilidade. E agora vem a fala. E para fazer a segunda parte, né? E para fazer o segundo array entrar na posição correta, né? Então, se você imaginar esse esquema, essa jogada daqui, né? Nós temos o seguinte. Vou fazer as notas do Dionésio. E aí, agora aqui, notas do Dionésio. Porém, olha só o que vai acontecer. Se eu fizer com as notas do Dionésio, deixa eu só copiar os valores das notas dele, aqui. Se eu fizer aqui com as notas do Dionésio, e são essas as notas, eu quero inserir nessas posições. Eu não tenho vezes 2. Vezes 2 não vai dar certo, porque se eu pegar 0 vezes 2, vai dar 0, vai cair nessa. Se eu fizer 1 vezes 2, vai cair nessa. 2 vezes 2, vai cair nessa. O que eu preciso fazer, né? Acho que eu mudei a ordem. Eu fiz errado. Eu mudei o... Para mudar esse aqui, né? Mudei o outro. Aí. Agora tá certo. O que eu preciso fazer, então? 0 vezes 2, 0 vezes 2 vai dar 0. Mas para chegar em 1, falta 1.
1 vezes 2 vai dar 2. Para chegar em 3, falta 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Para chegar em 5, falta 1. Então, eu preciso fazer essa multiplicação e depois somar mais 1. Olha lá que bonitinho. Aí ele já vai começar nas posições certas. E aqui, então, ele vai conseguir colocar o 3, 5 e meio e o 8,3 aqui. E no final, a gente vai ter esse cara bonitinho intercalado. Compilou, executou, olha lá que bonitinho, tudo intercalado. A gente conseguiu fazer a intercalação também dessa forma. Então, existe a possibilidade de você fazer com o deslocamento, né? Ou se não, fazer da forma com que estava aqui. Deixa eu mostrar a primeira versão. Fazer com a iteração no vetor resultante e você faz o controle manual da posição do resultante, também dá. Ou você vem aqui e vai fazer um laço para cada um, e aí você vai movendo, pulando de 2 em 2. Também dá. Funciona muito bem. É gosto do freguês, como que funciona, né? Você pode fazer de qualquer uma das maneiras, vai funcionar. Tem uma outra possibilidade, que é você fazer tudo num laço só. Fazer tudo num laço só funciona se eles forem de mesmo tamanho. Então, esse cara, deixo claro, só vai funcionar para vetores de mesmo tamanho. Vetores de tamanhos diferentes, ele não vai dar certo. Então, esse cara daqui, vou salvar aqui uma versão 3 para a gente brincar. Olha só. Fazer esse cara aqui, ó. Se eu quiser utilizar apenas um laço, beleza, eu posso vir aqui e colocar esse cara aqui embaixo. E aí o que vai acontecer? Na verdade, ele vai fazer isso daqui. Né? Ele vai fazer exatamente isso. Em cada execução, ele vai agir de uma forma, colocando cada um. E aí, no primeiro passo, ele coloca esse e esse. No segundo passo, ele coloca esse e esse. No terceiro passo, ele coloca esse e esse. E aí vai funcionar também. Mas lembro que isso só funciona se forem de mesmo tamanho. Se forem de tamanhos diferentes, não dá certo. Compilou, executou, bonitinho, sem ter erro, tudo certinho, funcionando. Então, são as 3 possibilidades que na minha cabeça surgem, né? Pode ser que tenha outra possibilidade, outra forma. Não pensei em outra forma nesse momento, pensei só nessas daqui. Então, fazer a intercalação de tamanhos iguais, dois palito também para fazer, bem facinho, sossegado, né? Dá para fazer tranquilo, tranquilo a intercalação. Lembrando que, já que a gente está fazendo de intercalação de vetores de mesmo tamanho, vou fazer com objetos e vou fazer com strings. Então, vou fazer um arquivo salvar como aqui. Vou pegar esse cara, fazer agora mesmo tamanho, só que com objetos. Só para ver que não muda nada, né? A intercalação em si é do mesmo jeito. O processo de intercalar vai ser o mesmo. Como são objetos, eu vou tirar esses caras aqui, que o comentário não vai fazer sentido ali, né? Vou copiar esses caras para a gente poder usar aqui. A gente quer de mesmo tamanho. Cadê, 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 cadê? Usei 200% certo, foi ótimo, né? Cadê o outro nome que foi? Foi Pedrita, Pedrita. Pedrita. Vai ficar do mesmo tamanho, né?
Aonde é isso? Altera por aluno. Substitui no documento. Então, aonde é aquilo, trocou por aluno. Beleza. Acho eu que já era. Isso aqui tira tudo, porque era double. Vai fazer. Compilou. Executou. Só trocar lá o laço, né? Porque ele está fazendo tudo numa mão só, né? Num caminho só. For aluno elemento inventor elemento tá lá, copia, feito só para ficar a visualização mais bonitinha. Compilou, executou, ó lá, bonitinho, funcionou, né? A gente tem os três e a gente ficou lá, José Everson, Genivaldson, Brunete, Edesvaldo, Claudete, Pedrita. Olha lá que belezinha. Ficou legal, ó. Dá pra gente fazer uma brincadeirinha assim, ó. Show de bola, ó. Bonitinho. Se quiser fazer para string, mesma coisa, né? Para string, mesmo padrão. Vamos lá, salva como. Esse cara, string. Acho que já era. E esse cara aqui a gente tira tudo isso. Pá, tarana. Dá uma limpada nele, ó. Belezinha. Acho que é isso. Compilou? Rodou. Separados, intercalados. Bonitinho, ó. Intercalou tudo. Show de bola. A gente conseguiu fazer, então, concatenação de tamanhos iguais para primitivos, objetos string, tamanhos diferentes para primitivos, objetos string, intercalação de tamanhos iguais para primitivo, objetos string. Então, tá faltando ainda algumas coisas, mas dá para chegar lá. A gente fecha esse pacote daqui de intercalação de vetores de mesmo tamanho, beleza?